Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira, que vai falar da inflação americana, que está maior que a brasileira, não é isso, Luiz? Bom dia, bem-vindo. Isso mesmo, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Hoje, o mercado financeiro despencando no mundo inteiro por conta dessa notícia muito ruim. A inflação americana veio acima do esperado. O mercado projetava uma alta de 0,2% na inflação ao consumidor em setembro, veio o dobro, 0,4%. No acumulado em 12 meses, a inflação está em 8,2%. Olha só, inflação nos Estados Unidos é maior do que a inflação aqui no Brasil, que no mesmo período está em 7,2%. Sabe aquele dólar, quando você viaja para o exterior, sobra um pouquinho e você guarda numa gaveta, esperando a próxima viagem? Então, na expectativa de que aquilo nunca perca valor, pois é, nos últimos 12 meses, aquele dólar que você guardou no fundo da gaveta perdeu 8,2% do seu poder de compra. Isso não é usual. O americano não está acostumado com uma inflação nesse patamar e é claro que o Banco Central americano vai reagir elevando juros. Juros em alta provoca recessão econômica e claro que a Bolsa de Valores cai e é isso que está acontecendo neste momento. Vamos ao telão, começando com o Brasil, o índice Bovespa em queda de 1,61% aos 112.977 pontos. No próximo gráfico, banho de sangue, setinhas no vermelho, Dow Jones, lá nos Estados Unidos, 1,74% de queda, S&P 500, 2,14%, Nasdaq, 2,88%. A Europa operava no azul durante a manhã, pelo fuso horário de lá, quando veio a notícia da inflação americana, tudo passou a cair. Frankfurt, queda de 1,14%, Londres, 1,30%, Paris, 1,62%, Madrid, 0,58%. Na Ásia, tudo em queda também, e olha que o pregão fechou antes desta notícia ruim. Em Xangai, perdas de 0,30%, em Tóquio 0,60%, em Hong Kong 1,87%. No câmbio, próximo gráfico, vamos ver o impacto nas moedas. Com a expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos, é natural que o dólar ganhe força contra as principais moedas do mundo inteiro, inclusive contra o nosso real. Sobe neste momento o dólar aqui no Brasil 1,14%, R$ 5,33. O euro também subindo 0,73%, R$ 5,15. E o Bitcoin despencando 4%, 18.372 dólares, de imaginar que o Bitcoin chegou a 68 mil dólares. Muita gente que foi no oba-oba da criptomoeda, oba-oba dos Bitcoins, está perdendo bastante dinheiro. Para comentar inicialmente a situação do mercado financeiro, expectativa de alta de juros, nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Daniel Miralha, ele que é economista-chefe da Integral Group. Daniel, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre a situação então do mercado financeiro internacional. Não haverá jeito na sua avaliação, o Banco Central americano vai ter de pesar a mão nos juros para controlar essa inflação que insiste em não cair por lá? Sem dúvida. A gente espera mais 0,75 para a próxima reunião do Federal Reserve, mais 0,5% na última do ano, tá? E mais 0,5% no ano que vem, na próxima, tá? Então a gente espera que o Banco Central americano realmente suba os juros na velocidade que ele está subindo hoje, principalmente após esse número. Ontem, na ata do Fed, ele deixou em aberto isso, teve comentários tanto que a gente chama de hawkish quanto dovish, mas depois do número de hoje é muito provável que ele suba 0,75 na próxima reunião e 0,5 na última do ano. Bom, eu queria, para a gente acrescentar o nosso debate aqui, chamar agora uma reportagem do Rodrigo Viga, com informações que chegam do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que finalmente reconheceu que o Brasil vai fechar 2022 no azul, em termos de contas públicas, mas fez um alerta para que os países emergentes cuidem com carinho das contas fiscais. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Viga. A dívida pública brasileira deve fechar esse ano em queda.
em 88,2% do PIB, segundo a estimativa feita pelo Fundo Monetário Internacional. No ano passado, essa relação dívida-PIB chegou a 91%, de acordo com o FMI. A perspectiva para o ano que vem é que tenhamos um pequeno aumento nesse endividamento brasileiro, que hoje totaliza 5,7 trilhões de reais, atingindo 88,9% do PIB. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, de uma maneira geral, as economias do planeta precisam se esmerar, se esforçar para reduzir a dívida fiscal, o endividamento. Isso cresceu durante o período de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, várias medidas foram adotadas para enfrentar a crise sanitária. Entre elas, o pagamento do importante auxílio emergencial. A verdade é que desde 2013, essa relação dívida-PIB, endividamento do país, vem crescendo. No primeiro ano da pandemia, chegou a bater 98,7%. Esse ano, de acordo com projeções do FMI, deve baixar para 88,2%, depois de fechar 2021 com um percentual de 93%. Do Rio, Rodrigo Viga. Obrigado, Viga. Vamos continuar então nossa entrevista com o Daniel Miralha, ele que é economista-chefe da Integral Group. Daniel, vamos olhar para 2023. Eu creio que o Brasil tenha pelo menos dois grandes desafios, só para citar os dois principais. Um das contas públicas, foi destacado aí pelo FMI, e o outro pelo cenário internacional complicado que você falou há pouco. Então eu queria, em primeiro lugar, que você falasse qual é o risco real de uma recessão mais profunda nos Estados Unidos e na Europa e de que forma isso afeta o Brasil. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre contas públicas. Ótimo, Luiz. No nosso cenário base, a gente realmente vai ter uma recessão mais profunda nos Estados Unidos. A gente acha que a probabilidade é muito alta disso ocorrer, pelo simples fato de que a gente tem que trazer uma inflação que está muito alta, quase 2 dígitos de inflação, para um patamar de 2%, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A China já vem desacelerando. Então, a gente acha que está contratada aí uma recessão na economia americana, provavelmente uma recessão bastante forte, tá? Porque o nível de atividade vai ter que cair, a demanda agregada vai ter que cair bastante para juntar com a oferta, que a gente está com choques de oferta, né, que estão criando essa inflação mais alta. Então, a demanda terá que cair mais do que o normal. Então, a gente acha que vai ter uma recessão forte, isso vai impactar o Brasil em nível de atividade, vai impactar o preço de commodities. Por um lado, deve trazer inflação mais para baixo no Brasil no ano que vem, deve ajudar esse processo inflacionário no Brasil. O Brasil veio na frente, subindo juros na frente, então a gente já está na frente no processo de controle inflacionário. É só olhar para os últimos números de inflação no Brasil, né, Luiz? Então, essa desaceleração vai trazer benefícios do lado da inflação para o Brasil, mas desafios em termos de crescimento e, portanto, do lado fiscal. A gente tem uma dinâmica de dívida pública muito positiva agora nesse ano. Essa dinâmica piora no ano que vem, tá? Então, vamos ter que ter muita atenção ao quadro fiscal mesmo brasileiro no ano que vem. Aliás, Daniel, é importante deixar claro que, independentemente de quem vence a eleição, pode vencer Bolsonaro, pode vencer Lula, esse desafio das contas públicas aqui no Brasil já está dado. O próximo governo vai ter de cuidar com carinho das contas públicas, caso contrário, pode perder o controle da inflação e, eventualmente, impedir que o Banco Central reduza juros a partir de meados do ano que vem. É por aí mesmo, Daniel? Exatamente, perfeitamente. Então, tem que ter muita atenção nas contas públicas, porque é como a gente disse, dados os pacotes que a gente viu nesse final de ano, né? Tudo que aconteceu em termos fiscais no final do ano, isso vai se refletir no ano que vem. Então, a dinâmica da dívida pública, que era uma dinâmica positiva este ano, passa a ser uma dinâmica de piora da dívida pública no ano que vem. A gente vai fechar muito bem esse ano, mas tem que ter muita atenção no ano que vem, ainda mais vindo essa recessão fora do Brasil, que vai trazer nosso nível de atividade também mais para baixo. Isso significa menos arrecadação. Então, a gente vai ter que tomar cuidado no lado da despesa no ano que vem. Hora certa na PAN, 11h29. Daniel, vamos então orientar o nosso investidor, a nossa audiência que tem dinheiro para investir, que está um pouco confusa nesse ambiente de tantas incertezas nacionais e internacionais. Temos aqui no Brasil um contexto de juros altos, sempre digo aqui, é oportunidade para ganhar dinheiro com renda fixa, mas também a gente vem vendo a Bolsa caindo há várias semanas, o que também abre oportunidades em renda variável.
Qual é a orientação que você daria para esse investidor? Mais para um lado, mais para o outro? Diversifica? Qual é o melhor caminho a partir de agora? Bom, essa é uma excelente pergunta, Luiz. Nós somos gestores profissionais de recursos, né? E como gestor profissional de recursos, a primeira dica é que o investidor deve fazer o seu suitability, ou seja, ele deve estudar que apetite a risco ele tem na sua carteira, quanto ele pode perder. Normalmente os especialistas não perguntam isso, né, para o investidor, mas a pergunta principal que o investidor tem que se responder antes de investir é quanto você pode perder. Porque você tem risco de perder em qualquer aplicação financeira, a não ser em CDI, que é difícil de perder. Isso posto, uma vez feito o suitability, né, aí você tem basicamente que decidir, né, na nossa visão, entre que moeda você vai estar. Então, basicamente, o portfólio de qualquer investidor começa pela decisão da moeda. No Brasil, a gente tem poucas opções. Via fundos de investimento, é real ou dólar que você tem. Após essa decisão, você vai decidir a quantidade do seu portfólio que vai estar em renda fixa pós-pré-fixada e atrelada à inflação. A gente ainda acha que o pós-fixado deve performar um pouco melhor, tá? Mas já pode ir transferindo um pouquinho de dinheiro para o pré-fixado em termos de tendência, tá? Em termos de renda variável, existem duas classes de ativo de renda variável, que pouca gente sabe. É bolsa e ativos imobiliários, tá? Fundos imobiliários também são renda variável, tá? A gente acha que dentro do cenário que a gente está vendo para frente, que é de juros subindo lá fora, maior recessão nas economias mundiais, juros já no fim do ciclo aqui no Brasil, dentro do escopo de renda variável, os fundos imobiliários tendem a performar melhor do que a Bolsa de Valores, tá? Então, em linhas gerais, seria isso, Luiz. Interessante, Daniel. E a gente está num contexto de, como você bem destacou, de recessão na economia americana e com tendência de alta do dólar. Sendo assim, vale a pena para nós, investidores brasileiros, colocarmos uma parte do nosso dinheiro em ativos no exterior, em particular na Bolsa Americana, ou é hora de fugir desse risco? Excelente pergunta, Luiz. Vamos separar os riscos, né? Geralmente, você ter uma parcela do seu patrimônio em outra moeda, que não seja o real, é muito saudável. Lembrando sempre que você deve fazer o seu suitability. Você deve saber o quanto você tem de apetite a risco antes de fazer esses movimentos, tá? Dentro do dólar, você pode escolher as diferentes classes de ativo. Hoje você tem taxas de 10 anos nos Estados Unidos rendendo 4%. Está acima de 4% 10 anos nos Estados Unidos. Então, já tem algum rendimento, né? Você tem 30 anos acima de 4,10 hoje nos Estados Unidos, tá? Então, dentro do dólar, você pode escolher renda fixa e renda variável, da mesma forma que você faz no Brasil, tá? Isso que eu diria que é o mais saudável para o investidor. Então, lá nos Estados Unidos, nesse momento, está mais para renda fixa do que para a Bolsa, é isso? Pode ser, depende muito do seu suitability, depende do qual é o... Quando eu falo suitability, só para clarificar para o ouvinte da PAN, suitability significa o seguinte: qual que é o prazo que você vai deixar o dinheiro lá investido? Quantos filhos você tem? Qual é a sua idade? O que você pretende com esse recurso? Você está poupando ou você está gastando essa poupança? Está acumulando mais poupança ou não? Então, essas perguntas têm que ser respondidas antes de você decidir entrar em renda variável, por exemplo, tá? Que é algo que tem muito mais volatilidade e mais possibilidade de perda. Eu diria que você deve equilibrar o portfólio e, no momento, ter mais renda fixa do que renda variável, tá? Perfeito. Daniel, para a gente concluir a entrevista, tem sempre uma pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados que gera muita polêmica, que envolve Bitcoin e criptomoedas. Eu até destaquei no gráfico como vem despencando o Bitcoin, muita gente perdeu dinheiro e aí a gente tem opiniões divergentes. Tem gente que acha que é uma grande loteria, que fala o seguinte: cai fora disso. Tem gente que acha que não faz sentido ter, nem que seja uma fatia pequena, dentro de um processo de diversificação de um portfólio de investimentos. Sua opinião sobre criptomoedas, bitcoins? Perfeito, Luiz. Como gestor profissional de recursos, a gente gosta de entender muito bem os ativos que a gente coloca nos nossos portfólios, né? O Bitcoin é um ativo diferente, é um ativo difícil de entender. Ele funciona basicamente por flow. O que é flow? Ele funciona basicamente por oferta e demanda, tá? Ele não tem um fundamento claro por trás dele. Isso posto, o Bitcoin funcionou no último ciclo melhor do que o ouro contra a antecipação do processo inflacionário, por exemplo. Então, muito do fluxo que ia para o ouro começou a ir para o Bitcoin. E agora, com taxas de juros mais altas,
O Bitcoin nunca viveu um mundo com taxas nominais mais altas. Então, ele vai viver pela primeira vez um mundo com taxas nominais mais altas. Eu, particularmente, aqui é uma opinião muito pessoal, eu tenho dúvidas qual será o comportamento do Bitcoin com taxas nominais de juros mais altas. Eu tendo a achar que ele vai underperformar, ele vai performar pior do que outros ativos de renda variável, incluindo bolsa e fundos imobiliários. Ou seja, risco bem elevado. Eu agradeço ao Daniel Miralha, economista-chefe da Integral Group. Daniel, foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luiz. Boa tarde aos ouvintes da Pan. E para encerrarmos o mercado financeiro, queria apresentar para vocês uma reportagem importante, porque em vários estados há insistência de desrespeitar a lei em questão de energia elétrica. E sabe na prática o que isso significa? Que você, eu, nós consumidores de energia estamos pagando mais do que seria o correto pela lei. Acompanhe a reportagem de Michael Mendes. A conta de energia elétrica, que deveria ficar mais barata para o consumidor, continua cara em vários estados brasileiros, mesmo operando na bandeira tarifária verde. Isso se deve à cobrança do ICMS sobre a transmissão e a distribuição da energia, que é feita pelas distribuidoras de energia em todo o país. A lei de junho de 2022 estabelece que as contas sofreriam uma redução de até 8%. Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais já cumprem a nova lei na sua totalidade e já retiraram a cobrança extra de transmissão, distribuição e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS. Os consumidores dessas regiões já sentem uma redução na conta de luz. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, está acompanhando esse caso certo e diz que é possível sim a devolução do valor para cada consumidor. Mas como se trata de justiça, isso leva tempo e também não é certo que o consumidor vá receber o valor de volta. Para isso, o consumidor teria que acionar o PROCON ou até mesmo entrar na justiça para ter o valor devolvido. Apesar da lei federal estar em vigor desde o final de junho, as distribuidoras afirmam que ainda estão aguardando os decretos estaduais. Por isso, o impasse continua entre União, estados e as distribuidoras de energia. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a alteração da base de cálculo do ICMS da tarifa de energia pode reduzir o preço da conta de luz em 6,5% em média. Dependendo do estado, a redução pode ser ainda maior. Já a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, a Abrace, estima em 7,38% a redução média para os consumidores residenciais. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, já chegam a 12 as normas estaduais invalidadas por desrespeitarem o princípio da seletividade. Ainda segundo o STF, já foram invalidadas leis similares do Distrito Federal, de Santa Catarina, do Pará, do Tocantins, de Minas Gerais, de Rondônia, de Goiás, do Paraná, do Amapá e do Amazonas. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais as normas de Roraima, como também de Sergipe, que fixavam a alíquota do ICMS para a energia elétrica e telecomunicações em patamar acima do estabelecido para as operações em geral. A ministra Carmen Lúcia disse que as normas contrariam o princípio da seletividade, que determina a incidência de alíquotas mais baixas sobre os serviços considerados essenciais à subsistência digna de cada cidadão.